Fala galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Muito bom dia para você que está chegando nesta terça-feira, querendo saber notícias do nosso glorioso Botafogo, né? Peço para você se inscrever em nosso canal, tá? Fique até o final desse vídeo, tem muita informação legal para vocês. Primeiro também dizer que se você não assistiu o vídeo anterior falando do Thiago Almada, né? Notícia sobre um acerto entre o Botafogo, entre o John Textor com o Atlanta United, era o que estava faltando. O Botafogo encaminhou então a contratação do Thiago Almada, estão aí no processo aí de troca de documentos para assinatura do contrato. Então, se você não assistiu esse vídeo por completo, vídeo anterior aqui do canal do Medeiros. Nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre alguns assuntos importantes. Quero falar sobre o zagueiro que o Botafogo está de olho, né? O zagueiro canadense aí, o Moise Bombito, né? É o nome dele, espero que eu tenha pronunciado certo, né? É o zagueiro canadense que a gente vai falar bastante aqui. E também quero falar sobre o assunto Alan. Muita gente me perguntando, Medeiros, o que você sabe em relação aí a essa situação do Alan, que aconteceu um rumor aí, principalmente no lado do Vasco, né? Nos jornalistas vascaínos, um rumor muito forte de que o Vasco estaria ali numa situação do Alan tentando quebrar o pré-contrato que ele tem com o Botafogo, né? Tentando fazer com que ele vá ainda lá para o Vasco. Eu sei de algumas situações, né, do que está rolando e vou tentar falar com vocês aqui para ver se a gente passa um pouquinho sobre esse assunto também. Vamos primeiro falar então do zagueiro do Bombito, né? Zagueiro de 24 anos, ele é natural de Montreal, no Canadá, está disputando a Copa América, né? Titular da seleção do Canadá. Ele é um zagueiro que agrada muito ao John Textor. Essa notícia, inclusive, saiu primeiro pelo Fabrício Romano, né? O jornalista Fabrício Romano soltou essa notícia de que o grupo Eagle, né, do John Textor está negociando a contratação do Bombito com o Colorado Rapids da MLS, né? O Botafogo está aí sendo talvez ali o time que ele vem primeiro jogar e aí depois, mais para frente, a médio prazo, dando tudo certo, o Bombito iria também aí para a Europa ou para o Crystal Palace ou para a equipe do Lyon, provavelmente para o Lyon, porque o Crystal Palace, o John Textor tem um pouco de dificuldade ali de fazer essa questão também da rede multiclubes com o Crystal Palace, até por isso é um dos motivos que o John Textor está até querendo vender a parte dele do Crystal Palace, porque ele tem uma ação lá minoritária, ele não consegue fazer essa questão de rede multiclubes que ele faz muito bem com o Lyon, com o Botafogo, com o Molenbeek, ele não consegue fazer com o Crystal Palace, mas isso é um outro assunto, questão de venda do Crystal Palace, compra de um outro clube, a gente deixa para uma outra hora. Importante falar sobre o Bombito, que ele é um zagueiro que joga pelo lado direito, preferencialmente, é uma posição que o Botafogo está precisando, né? O Botafogo hoje tem o Bastos ali na esquerda, tem o Barbosa sendo o reserva imediato do Bastos, na direita o Botafogo tem hoje o Lucas Alter, o Botafogo quer um zagueiro, mais um zagueiro para jogar ali pelo lado direito, visto que as outras opções do elenco, por exemplo, o Pablo, até agora praticamente não conseguiu jogar, né? Então o Botafogo está querendo aí reforçar o seu plantel no setor defensivo. Então o Bombito, né, ele é canadense, como eu disse, só que ele tem dupla nacionalidade, ele também é da República Democrática do Congo, né? Até por isso essa questão do sobrenome, né, dele, né, Moise Bombito Lumpungu, né, esse que é o nome completo aí do zagueiro que o John Textor está querendo. A negociação acontece, hoje o valor de mercado dele está em torno aí de mais ou menos 2 milhões de dólares, esse que é mais ou menos aí o valor de mercado atualmente do Bombito, né, aproximadamente aí 10 milhões de reais, né, se a gente for falar aí na nossa moeda, né? Então vamos aguardar os próximos dias para a gente ver se essa negociação avança e se o Botafogo vai fechar mais essa contratação do zagueiro Moise Bombito. Será que o Botafogo vai ter um canadense com dupla nacionalidade de República Democrática do Congo, junto com o Bastos Kisanga, que é o seu outro zagueiro, que é angolano? Botafogo, né, investindo aí no mercado
né, africano, né? Apesar dele ser canadense, tem origens africanas, né? O Moise Bombito. Vamos ficar de olho, é um jogador que, repito, joga pela direita, é um jogador que é muito rápido, né? Teve até uma matéria sobre ele, que ele conseguiu atingir 37 km por hora numa partida de futebol. Né? Um zagueiro realmente que serve ali para jogar naquela linha alta, né? Onde os zagueiros jogam bem avançados, um zagueiro que não perde na velocidade para atacante, é um zagueiro com boa técnica e chamou a atenção do grupo, o Eagle do John Textor, vindo primeiro para o Botafogo, para depois a médio prazo ir para a Europa, tá bom? Então vamos aguardar os próximos capítulos dessa questão do Bombito. Vamos falar agora sobre o Alan, né? É importante falar sobre o Alan, principalmente porque ontem, né, alguns jornalistas vascaínos, alguns canais vascaínos soltaram uma informação sobre o Alan, né, que o Vasco estava acompanhando a situação e que pela apuração deles, né, de alguns jornalistas que cobrem o Vasco, o Alan estaria arrependido, né? Segundo eles, que o Alan estaria arrependido de ter assinado o pré-contrato com o Botafogo e que estaria vendo aí talvez uma possibilidade de ir para o Vasco, né? Principalmente depois que o Coutinho acertou com o Vasco e aí agora teve também o Souza acertando com o Vasco, o Alex Teixeira também acertando com o Vasco, né? Então esse rumor ficou muito forte nesta segunda-feira, ontem, né? Nesta segunda-feira à noite, e eu fui conversar com algumas pessoas, né, para saber um pouco o lado do Botafogo também, né? O que o Botafogo pensa, o que o Botafogo vê sobre esse tipo de situação. E o que eu soube primeiramente foi o seguinte: o Botafogo não pode, neste momento, se posicionar oficialmente para falar do assunto. Primeiro porque o contrato do Alan ainda está vigente com o Al-Ahda, que é o clube dele lá dos Emirados Árabes, e o contrato vai até o final de junho. Ele tem um pré-contrato com o Botafogo e o contrato do Botafogo fica ativo a partir do dia 1º de julho, daqui a pouco, daqui a alguns dias, na semana que vem, né? Então, até lá o Botafogo não pode anunciar oficialmente o jogador, até lá o Botafogo não pode falar oficialmente sobre esse tipo de situação, né? E nem o atleta pode se posicionar oficialmente. E a gente sabe que existe um ditado, né, muito popular, que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Esse ditado é muito antigo. E pelo que eu soube, né, existe sim uma situação em que, se lá atrás, quando o Botafogo chegou no Alan, e o Alan é botafoguense, essa é uma informação confirmada, o Alan é torcedor do Botafogo, né? É o clube dele de infância. Ele é cria do Vasco, foi cria da base do Vasco, tem toda uma história no Vasco, muito legal, ele respeita muito o Vasco, é um clube que ele gosta muito também, tem gratidão, tem, né, um certo amor pelo Vasco também, por que não? Mas ele é torcedor do Botafogo desde criança, era o clube que ele torcia antes de ser profissional de futebol. Esse é o primeiro ponto. Quando ele acerta o pré-contrato com o Botafogo chega com um projeto muito bem definido para o Alan. O Vasco ainda estava com o Alexandre Matos como diretor de futebol e a 777 não estava disposta a investir no Alan. O nome chegou para a 777, ela não aprovou o nome do Alan, até porque ela tinha outras prioridades, né? Enfim, a 777, a gente sabe, até quem é botafoguense sabe que a questão do 77 lá com o Vasco é uma questão que não dá muito para entender. E o Alexandre Matos era o diretor de futebol e o Alan não se sentiu confortável também em aceitar o projeto do Vasco naquele momento, porque o Vasco estava realmente uma bagunça. E a 777 não tinha aprovado o nome do Alan naquele momento. Então ele aceita a proposta do Botafogo, o pré-contrato com o Botafogo, assina um pré-contrato com o Botafogo e as coisas mudam. 20 dias depois, 30 dias depois, né, começam a mudar. 777 sai do Vasco, assume o Pedrinho,
né? As coisas começam a mudar para o lado do Vasco. O Vasco consegue aí uma negociação com o Coutinho, né, com o Felipe Coutinho, o Souza e o jogador que é o Alex Teixeira também assinam com o Vasco. O Felipe Maestro, né, que é ex-lateral esquerdo, chega para ser diretor técnico do Vasco. Todas essas pessoas que foram citadas são amigas do Alan, amigas de longa data. Souza, Alex Teixeira, Felipe Coutinho, né? São amigos de verdade, desde a época que eles jogaram juntos no Vasco há mais de 10 anos atrás. E até o Felipe chegou a jogar com o Alan em 2011 no Vasco. Então existe sim uma proximidade muito grande do Alan com essas pessoas, com esses jogadores e com o Felipe, diretor técnico do Vasco. Se fosse lá atrás, se o Vasco tivesse nessa condição hoje que ele está, lá atrás, pode ser que o Alan realmente preferisse ir para o Vasco e não para o Botafogo, lá atrás. Só que lá atrás, como eu já disse nesse vídeo aqui, era Alexandre Matos e 777, sem projeto nenhum para o Alan e desdenhando do jogador. A 777 demorando para aprovar o nome do jogador, não tratando ele como prioridade. E hoje existe um documento assinado, né, um pré-contrato assinado. E agora falando um pouco do lado do Botafogo. Botafogo, internamente, está muito tranquilo. A resposta que eu recebi foi a seguinte: Medeiros, a gente tem um pré-contrato assinado. Se ele não vier para o Botafogo vai fazer, de longe, a sua maior venda da história. Mas assim, valores absurdos da multa do pré-contrato. Então assim, o Botafogo está muito tranquilo, porque o Botafogo sabe que é muito improvável alguém pagar essa multa rescisória do pré-contrato, porque são números surreais. Alguns aí, né, estão falando de 2, 3 milhões de dólares. Pelo que eu soube, não é. São valores muito altos. São valores muito altos. Eu não vou falar o valor aqui, porque o valor não foi passado. Mas o que me disseram é que esse valor de 2, 3 milhões aí de dólares que falaram, não é isso. É um valor muito alto e que seria, por muito, a maior venda da história do Botafogo. Isso porque seria uma venda sem ele chegar a jogar no clube. Seria só por quebrar o pré-contrato. Então é muito improvável, né, que alguém chegue e pague esse valor. E o Vasco está em litígio com a 777. O Vasco, nesse momento, está sem dinheiro. A 777 não vai colocar dinheiro até resolver a questão da justiça, até vender o clube para uma outra empresa. E a gestão do Pedrinho sabe que não tem dinheiro nesse momento. Então é uma situação muito improvável, uma situação que tentaram criar aí um rumor muito forte aí para ver se talvez a torcida do Botafogo ficasse chateada talvez ali com o Alan, porque o Alan se arrependeu de vir para o Botafogo, quer ir para o Vasco. Mas isso não vai colar. Primeiro que não vai colar porque a torcida do Botafogo sabe que essas notícias estão vindo meio que para tentar fazer o jogador ficar contra a torcida ficar contra o jogador. A torcida do Botafogo já entendeu o que é isso. E segundo, que ninguém vai pagar essa multa rescisória astronômica para quebrar esse pré-contrato, que está assinado pelo Alan, está assinado pelo Botafogo e dia 1º de julho o contrato oficialmente fica ativo e ele precisa se apresentar lá no centro de treinamentos, no Lonier, para iniciar o seu contrato com o Botafogo, que ele assinou e ele precisa cumprir. Então a situação é essa, o Botafogo está muito tranquilo. Fiz um resumo da história toda, né, para vocês. Muita gente me perguntando: Medeiros, e o caso Alan? Fala sobre isso, fala sobre isso. Esse é o resumo do caso Alan para vocês, tá? Fiquem tranquilos na medida do possível. Eu sei que vocês só vão ficar tranquilos quando o Botafogo anunciar oficialmente o jogador, mas isso deve acontecer somente após o dia 1º de julho, quando o contrato dele entra em vigor de fato com o Glorioso. Beleza?
Então é isso, gente. Boa terça-feira para todos vocês. Um abraço. A gente volta a qualquer momento aqui no canal do Medeiros. Tchau, tchau.